Bem-vindo, bem-vindas a mais um episódio do Mais que Ortopedia, um podcast feito para você. Você é nosso convidado, você é muito importante porque você pode participar e juntos somos mais fortes. É um podcast criado para que a gente possa falar mais que medicina, a gente possa falar mais que ortopedia. Aqui a gente fala de vida. E hoje nós temos um convidado especial, o Dr. Felipe Pociúncula. Por isso, nosso episódio hoje vai ser mais que presidente, mais que um cirurgião, é a história do Dr. Felipe Pociúncula. Nesse momento, eu quero agradecer a sua presença aqui, Felipe. Me permita chamar de Felipe. E vamos começar, como eu sempre falo, vamos começar do início. Quem é Felipe Pociúncula? Como foi construir essa identidade? Obrigado, Rogério, pelo convite. É, eu, eu sou Felipe Porciúncula, sou médico ortopedista, sou atual presidente da SBOT Alagoas, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia Regional Alagoas. E O que te levou a fazer medicina? comecei cedo na medicina e realmente foi uma época que tinha apenas 16 anos e era uma época que a gente não tinha... eu não- 16 anos? 16 anos. Quando eu fui fazer vestibular, né, e tal, e realmente eu não tinha noção muito do que iria fazer. É, pensava em fazer engenharia, pensava em fazer outras áreas, mas, assim, foi até talvez uma indicação de uma... Tinha notas boas na escola e uma pedagoga, orientadora, chegou a falar, por que não faz medicina, né? Eu, né, não tem ninguém na minha família médico e acabou que, eu digo, por que não, né? Eu vou tentar, realmente a chance que eu teria de passar, e eu fiz Essa decisão foi aos 16 anos. com 16 anos. Foi. Aí, aos 16 anos você já teve que tomar uma decisão que Decisão. poderia mudar toda a tua vida Toda a dali em vida, diante. né? Pois é. E aí ainda era só sobre medicina ou não, e aí nessa fase eu digo, não, realmente medicina pode ser interessante, ela é muito abrangente, eu posso, tem várias áreas dentro da medicina, poderia ser, encaixar em alguma delas, então fiz para medicina e realmente passei e já entrei na faculdade com 17 anos. Então, 17 anos você 17 estava na anos, faculdade de medicina. E como foi os 6 anos de medicina? Foi fácil? Ou estudou muito? Não, Deixou de abdicar um bocado de coisa, de jogar, de correr? foram muito cansativos e a gente tinha uma rotina muito estressante desde o começo, vamos dizer assim, de muitas aulas, muitas provas e uma cobrança grande dentro do curso mesmo. E acabou que realmente foram anos que a turma vira uma grande família, porque a turma da faculdade, né, que tipo, praticamente a gente passava mais tempo com eles durante os 6 anos do que com a própria família em Aquelas casa, né? provas de anatomia, estudando que Começou, marca até hoje. começou com anatomia, né? E era uma carga horária grande, e tinha dissecção de cadáveres, né, na nossa Isso. época. E eu entrei em 2002 na faculdade e em 2007 que me formei. E realmente 2002, 2003 foram anos muito cansativos, mas deu para superar, né? Isso. Me permita, sabe, Felipe? Eu queria até tocar num assunto com vocês, é porque, lógico, eu sou mais velho que o Felipe. Na nossa época, a gente tinha no primeiro ano um cadáver que ficava com um grupo. E esse cadáver, na realidade, a gente tinha aula de anatomia e cada semana a gente tinha um cronograma. E ali a gente ia aprendendo. E a gente mantinha todo o respeito. A gente não podia ficar rindo, a gente não podia ficar com piadinha, nada. Era apenas dissecando e ia aprendendo no corpo humano. E depois, no final, a gente ainda fazia o sepultamento, tá? Com tudo que tem direito, por quê? Porque a gente ali aprendia. E é justamente isso, gente. Hoje a gente tem bonecos.
eu não entendo medicina. Você pode ser qualquer área, e principalmente da cirurgia, sem você estar dissecando. Você tem que dissecar. Você tem que aprender. Isso não significa dizer que a gente é desumano, não. Nós estamos ali para aprender. Para depois a gente colocar em prática, com todo respeito, nas pessoas que nos procuram hoje em dia. Então fica só essa dica para vocês que gostam de pensar tanto e aí colocam na mão da gente bonecos. Bonecos são apenas bonecos, ok? E Felipe, quando foi que você decidiu fazer ortopedia? Então, aí já lá para o quarto ano, por aí, acho que foi quando eu tomei essa decisão. Que a gente chamava de anos, né? Hoje em dia o pessoal chama em Períodos. períodos, né? Semestres, mas a gente era em anos e lá no quarto ano foi quando eu comecei a estagiar e estagiei tanto no Hospital Ortopédico, também na Santa Casa de Maceió. Eles abriam as portas, né, para a gente ajudava em algumas coisas eles, né, e fazia uns plantões lá e ficava lá à disposição para poder auxiliar em cirurgias na Santa Casa, por exemplo. E é, lá a gente teve essa eu tive essa visão, eu vi que realmente ortopedia era interessante, é, e aí acabou que realmente fui seguindo esse caminho, né? A Caminho, partir né? do quarto, quinto ano foi quando tomei decisão mesmo, assim, de que iria fazer Semelhante comigo. Na minha época ortopedia. também eu fui no quarto período. Só que eu tive um marco, foi quando meu irmão foi atropelado, época de Ah, carnaval, fratura exposta. ah, Costilianos são três, isso é a conversa entre ortopedistas, tá, gente? Costilianos são três, tá? É uma classificação que é, existe. E aí quando eu cheguei lá como acadêmico, eu digo, pô, agora vai ter que amputar a perna, vai ter que fazer não sei de quê, mas eram três, hoje eu entendo, entendeu? Aí eu peguei e disse, e agora? Aí tinha o doutor Arnólio, que era um R3 que estava lá e colocou um fixador externo e depois foi transferido e o doutor Adailto Reis, que é uma pessoa que marcou muito assim na ortopedia, ele cuidou do meu irmão e depois de alguns meses eu vi ele andando. Eu disse, caraca, velho, é isso aí que eu quero. Então, assim, você, quando a gente dá plantão de cirurgia geral, a gente dá plantão na clínica médica, na ortopedia, mas teve algum fato ou teve alguma pessoa, por exemplo, na minha vida teve dois marcos. Eu tive o meu irmão e tive depois que eu comecei a acompanhar, até na própria universidade, o doutor Adailton Reis. Entendeu? Aí eu uhum. peguei, eu li assim, acompanhei e disse, pô, é isso que eu quero. Na tua vida teve alguma coisa ou não? Não, acho que não, acho que realmente não teve nenhuma chave, né, um gatilho assim que eu dissesse que realmente foi aquele ponto que eu decidi, né? Realmente assim, foi durante esse caminho e acho que especialmente vendo a atuação de alguns colegas fora da faculdade, é, eu falaria Dr. Francisco Américo, que eu na Santa Casa vi várias cirurgias com ele e comecei a gostar ali da ortopedia e foi isso aí, não Isso, teve. doutor Francisco Camero, um dos ícones da ortopedia É, do estado de Alagoas. Muito bem. Aí, veja só, medicina, ortopedia, e lá para depois estava terminando, fez a prova das botes. é, E aí, como foi aquela. é a gente faz eu fiz a ortopedia em São Paulo, né? Foi depois de tentei em Recife, fiz em Recife alguns meses, depois desisti. Aí fui trabalhar, fui acompanhar a minha esposa que tinha se mudado de estado e para um concurso público e acompanhei ela e depois disse, não, agora eu vou ter que fazer a minha especialização. E aí, como sempre gostei de ortopedia, fui fazer ortopedia, aí fiz no SUS São Paulo e no SUS São Paulo a gente faz a escolha e acabou consegui passar na posição boa, escolhi o hospital que eu queria. Fui para o Hospital Ipiranga, lá em São Paulo, e fiquei lá os 3 anos, né? Durante os 3 anos, ah, o Hospital Ipiranga tinha
dois grupos, na minha época, tinha dois grupos de R4, que a gente chama, né? Que são as subespecializações. Um era quadril e outro era ombro. Talvez o ombro era o mais importante do hospital. A gente via que a chefia, todo mundo era envolvido com a parte de ombro e cotovelo. E acabou que a gente ficou. Eu vi aquilo ali como também, né, algo interessante. Acabou que combinou ali um pouco na minha infância, na minha vida. Eu sempre fiz muito esporte, fazia natação. Aí achava também que tinha alguma coisa a ver, né? Ombro, natação. E do R3 foi quando eu me decidi assim também, quando o que é que eu iria Fazer pensar na em sub. fazer de subespecialidade. Mas me fala uma coisa, antes de chegar lá na sub, e a prova de título? Tá, aí A sensação. é, Diz aí aquela prova fácil. é, a prova da SBOT é algo muito visado pela gente da ortopedia, porque realmente desde que entra na especialização de ortopedia, é muito falado, né? Ó, tem que estudar, a prova da SBOT, né? Então a gente fica ali muito vidrado naquilo durante esses anos e vendo cada turma que vai se formando, os residentes indo prestar e o pessoal sendo aprovado e sendo aquele marco ali na vida realmente de todo mundo. E para mim não foi diferente, a gente estudava muito todos os anos. Toda semana tinha provas lá na minha Toda residência. semana. Toda semana era uma rotina muito puxada de provas lá também. Mas assim, só tenho a agradecer, foi uma preparação ótima. E no R3 fui lá para Campinas, né? Que a prova é em Campinas. Continua E sendo, né, presidente? continua sendo, né? Continua sendo. Desde a minha época Agora também. está mudando um pouco porque a gente vai ter também a prova. A parte teórica é feita agora em Online. cada estado, Em cada estado, você falou. online, mas depois ainda continua lá, né? Continua lá aquela parte que agora é parte física, né? Aquela É, parte da isso. prática A mesmo. parte prática é lá. E é uma prova super respeitada, todas as especialidades sabem o quanto ela é bem feita e foi uma das pioneiras aí, né, fazendo todos esses processos de avaliação de exame físico, a prova oral, que é prova de vídeo. E a gente já, lá durante a residência, entendia como é que era. Na minha época, hoje em dia tem alguns cursos preparatórios, algumas coisas assim, mas na minha época era para entender na hora lá mesmo, né? Existia a preparação semelhante à prova da SBOT, mas realmente o pessoal não visava tanto aquilo, né, aquela prova. Eu digo assim, hoje em dia eu vejo muito, parece que o pessoal fica muito é, pens- pensando quadrado, só a prova é assim, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Realmente acho que na minha formação foi uma formação boa, geral para a vida, e a prova era uma consequência, né? E tipo, a gente treinava durante a residência, mas a gente via que não era uma. Nós temos assim um objetivo de obter o título, que isso aí era importante para a É, gente, mas a gente pensava mais também em aprender, em né? Ter aquele lado humano aprender, também de atender. Eu queria atender bem, aprender a exato. A gente queria ortopedia. aprender ortopedia, Não era exato. assim fazer uma prova para fazer essa prova. Exato. Hoje em dia eu vejo o pessoal muito focado na prova e parecendo que não está estuda para fazer a prova, não está estudando para a vida, né? Pronto. Vejo Então, muito isso. isso que o Felipe está falando, tá certo? O Felipe Pociúncula, tá? Só um resumo. Gente, são 6 anos Ah, de medicina, depois mais 3 anos de residência médica. Você já vê aí 9 anos estudando, tá, gente? Abdicando. E você viu, teve que abdicar de fazer logo a especialidade, tá? Ou seja, tem que organizar, tem família, tem tudo. Às vezes você tem que adiar, você tem que trabalhar para se organizar, você tem que pensar. Então, tudo isso está na cabeça de um jovem que quer ser ortopedista. Aí você entra numa residência, são 3 anos, tá? São 3 anos de estudo, de prática, de cobrança. E é justamente isso. Nesse momento, tá? E a gente tem que ver essa diferença.
E hoje vai uma reflexão para vocês, e principalmente que é de universidade e de residência também. O que é que nós estamos preparando? Nós estamos preparando apenas uma pessoa robotizada para fazer uma prova, para dizer que o nosso serviço passa na SBOT? Ou nós estamos preparando verdadeiros ortopedistas para servir a sociedade? A gente poderia até unir, lógico que é importante, tanto é que eu sou da SBOT e comemoro até hoje assim como o Dr. Felipe. Mas a SBOT te dá um título de especialista, tá? A gente vai falar daqui a um pouquinho sobre a SBOT, mas lembrando, o principal objetivo é saber ortopedia. Para quê? Para que a gente possa colocar em prática as nossas habilidades atendendo a população. Aí, filho, agora a gente, né? Eu vou dizer a gente, tá, pessoal? Porque ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Regional Alagoas e Traumatologia, e eu estou como vice-presidente, tá? Tenho essa honra de compor essa chapa. E quais são os objetivos, tá, e os desafios que o senhor espera encontrar na sua gestão? Primeiramente, tem os desafios burocráticos, né, administrativos, vamos dizer assim, que realmente até ter esse acesso, né, burocrático da questão, que é resolver as questões da SBOT Alagoas, né, fazer gestão de financeira, essas coisas, né, isso aí tudo realmente é uma parte que a gente não é habituado com isso, que a gente, né, nossa vida médica, a gente realmente visa muito a parte dos pacientes, acompanhar, prestar o serviço ao paciente, mas essa parte administrativa, a gente nunca fala muito disso na faculdade. Talvez teve uma matéria ou outra que falou alguma coisa nisso, e a gente realmente não é treinado para ter esse conhecimento, né, administrativo, né? Então, Isso. o primeiro desafio é esse. E o segundo desafio realmente é pôr em prática as questões que a SBOT se propõe, né? A SBOT é muito preocupada com ensino continuado e valorização profissional. Então, a gente tem que realmente estar sempre fazendo os eventos, aulas que sejam voltados a essa, a esses objetivos da SBOT, e a gente realmente, um dos objetivos maiores nossos aí, né, quando a gente se propôs a fazer uma chapa e concorrer aí a SBOT, era justamente colocar isso de volta em prática, porque eu sou de uma época, uma coisa que também me conquistou da ortopedia foi quando eu estava na faculdade, eu comecei a ir nessas cirurgias e tal, e depois vai ter uma reunião sábado, aí me convidavam e eu, nossa, assim, vou lá, né? Achava o máximo, e nas reuniões a gente começou a via o grupo dos ortopedistas e discutindo alguns casos. Entendia pouco ali naquela época, porque na faculdade realmente tem pouco conhecimento ali do que a gente discute, né, hoje em dia como ortopedista. Mas assim, para mim foi um marco ali de estar vendo todas aquelas discussões, e achei interessantíssimo, e foi isso que também me conquistou ali desse tipo da ortopedia. Então assim, se eu entrei na ortopedia graças a isso, né, eu me sinto no dever de tentar fazer essas coisas funcionarem bem para ser às vezes outros acadêmicos seguirem ali, né, Seguir ali, né? o meu caminho, como o mesmo caminho que eu passei, né, mas Então veja só, gente, ó, aos 16 anos tem que tomar uma decisão, e aí tomou a decisão de fazer medicina. Lá no 4º ano de medicina, acompanhando os plantões, decidiu fazer a ortopedia.
E aí tem a prova de título, tudo. Ele escolheu pela subespecialidade lá do serviço de fazer ombro e agora é o nosso presidente. E Dr. Felipe falou uma coisa muito interessante que eu queria levar para vocês acadêmicos de medicina, nossos alunos. Ó, a gente quando entra na faculdade, a gente pensa que medicina é apenas passar uma receita, né? Passar uma medicação. E a gente gosta muito disso, dessa parte, de você atender paciente e passar uma receita. Mas medicina vai muito, mas muito além do que isso, tá certo? A gente tem que começar a abrir nossa cabeça, porque tem a parte administrativa. Porque depois, assim que você termina, você vai ser colocado num sistema. E esse sistema, você vai ter um posto de saúde, se for estadual, municipal, você vai ter uma clínica, tudo. E normalmente a gente médico não entende, tá, de administração. A gente entende de saúde, mas de administração não. Hoje está melhorando, porque hoje tem cursos voltados para a gestão em saúde. Então isso é importante. Mas aquela pessoa que entra, não, eu vou saber só de saúde, passar um remédio, passar... Não é bem assim. Tá? Então a gente tem que se dedicar, além de tudo isso, à gestão. E na realidade, o que o Dr. Felipe falou aqui, e foi isso também que fez com que a gente unisse forças, é unir o grupo da ortopedia do estado de Alagoas. Nós temos grandes ortopedistas aqui, tá? Então o que é que ele falava? Também eu sou desse tempo, tá, gente? Que a gente reunia, tá? No restaurante, no hotel, aí tinha apresentação de casos clínicos e depois tinha aquela confraternização que hoje a gente chama de coffee break, né? Na época não tem esse negócio não, vai ter um lanchezinho mesmo, ou um jantar. Então a gente se reunia e ficava conversando sobre o serviço. Então isso deu uma diminuída muito. E com isso desagrega os ortopedistas, entendeu? Porque ali é o local que você, os mais experientes, vai passar a experiência para o mais novo, vai conversar. A gente vai ter as ligas, né, que faz parte da Liga de Ortopedia. Então vai chegar, vai estar lá presente, como você mesmo falou aqui, que foi numa dessas idas, não é que aí incentiva, você olha o mundo de uma maneira diferente, abre horizontes. Então é justamente essa importância que eu gostaria, tá, que vocês que estão assistindo começassem a refletir. Não assista só por assistir. Assista sempre com aquele pensar diferente. É isso que eu peço a vocês, tá certo? E como a SBOT pode ajudar aos ligantes de ortopedia, Liga de Ortopedia, aos jovens, aos residentes? Então, como eu falei, a SBOT, né, tem esses objetivos, né, de valorização profissional, ou seja, realmente colocar os ortopedistas em evidência, valorizar honorários, valorizar a classe dentro da sociedade e tem os objetivos de educação continuada, né? Então, assim, como tem muita... A SBOT tem uma rede nacional que tem todos os ortopedistas do Brasil que fazem a prova, viram membros titulares da SBOT e a gente realmente tem muitas pessoas comprometidas, né, na parte de ensino e, e, e é dessa forma que a gente pretende que a SBOT tenha essa... Aqui em Alagoas nós somos mais de 100, mais de 110 ortopedistas, 114 por aí, e a gente sempre tem fazer os eventos que tenham aulas e a gente dessa forma não fazer aquela aula tão específica para o ortopedista, né? É uma aula para o residente, para o acadêmico, mostrando ali conceitos que às vezes eles podem não estar vendo na faculdade, né? Ter uma outra visão. Na faculdade a gente vê muita coisa e às vezes defeitos congênitos, coisas que às vezes realmente talvez a gente vai ver pouco na prática, né? E nessas aulas, nesses eventos aí da SBOT, a gente tenta direcionar mais para a parte prática, coisas que tenham interesse para os médicos acadêmicos. É dessa forma que a gente vai tentar sempre agregar as ligas e para
os acadêmicos verem o quanto é importante a ortopedia e essa união da SBOT, né? E isso também é importante, gente, o Felipe está falando aqui, porque não é só fazer a prova de título, sou ortopedista, agora vou trabalhar. Então a SBOT se preocupa também em você sempre estar fazendo aquela reciclagem, estudando, estudando, estudando. Daí que tem uma parte que chama de educação continuada, não é isso, Felipe? É. Que se preocupa em manter os ortopedistas sempre ligados nas novidades. Ainda mais nos dias de hoje, onde nós temos a tecnologia avançando cada vez mais. Então, a gente não pode ficar parado. Então, imagine vocês, tá, gente? Para a gente ser um bom profissional, além de fazer todos aqueles 9 anos, depois mais um ano de sub, a gente tem que continuar estudando, porque senão a gente fica parado. E a gente não pode ficar parado. A vida não nos permite, tá certo? A gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre renovando. E é isso. E daí é a importância, tá, de você ter uma sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia, tá, onde se preocupa com isso. Então ela está preocupada com os ortopedistas e está preocupada também com a população. Porque se tiver um ortopedista desatualizado, ele vai estar fazendo mal para a população. Então é justamente isso. E é justamente pensando em dar uma modificada, já falei aqui da dissecção do cadáver. Outra coisa, eu penso também, e aí você pode falar, quando a gente paga ortopedia, a gente vai dar uma aula, mas na realidade, a ortopedia devia ser assim, uma ortopedia voltada para clínico. Porque nem todo mundo que está pagando a ortopedia lá, né, na faculdade, vai ser ortopedista. Então você trazer alguma coisa voltado para o clínico, aquele clínico que vai estar lá na UPA, que vai estar na UBS, o que é importante você saber. E aproveitando essa deixa, Felipe, de uma maneira geral, tá? Sim, eu não sou especialista em ombro, mas o que você acha, resumidamente, o que um ortopedista geral deve saber, o básico de ombro? De ombro, a gente tem são muitas doenças, apesar de ser uma área somente ali do corpo, né? Mas como em outro, existem as fraturas, existem os traumas, né? As lesões tendíneas, lesões neurológicas, né? Tudo isso é da competência aí do ortopedista, né? E além dos traumas, fraturas, realmente é importante, pelo menos ter uma noção mínima de ver muitos clínicos, né, médicos, generalistas que encaminham pacientes para ortopedia porque acha que tem um espaço que não deveria ter, mas assim, a gente quando vê o raio-x, não vê nada, vê um raio-x totalmente normal, às vezes é o espaço normal da articulação acromioclavicular ou o espaço entre o acromo e a cabeça do húmero. Não, isso aqui não era para isso. Às vezes o pessoal nem o básico, né? Às vezes compreende e manda, né, para o ortopedista, né? E as tendinites, né, da vida. Primeiro essa parte do trauma, né? E sobre essa parte mais que talvez é menos, não é da urgência, né? É mais do consultório. As tendinites são muito frequentes, né? Realmente no ombro. Bursite, capsulite adesiva. Existem uma nuance ali entre essas doenças que realmente acho que para o generalista deveria ter um conhecimento mínimo. Mas, assim, às vezes o tratamento fica para o ortopedista, porque às vezes é difícil. São doenças que precisam, muitas vezes, de um acompanhamento, não vai resolver em uma consulta só, né? Vai precisar de um segmento. Os pacientes, quando chegam a gente em consultório, eles precisam, muitas vezes, meses de tratamento, né? Vão fazer 30, 40, 60 sessões de fisioterapia, né? Então, é algo que realmente às vezes é prolongado, né? Então, não dá para o clínico, às vezes, querer fazer o tratamento. Ele realmente deveria indicar e encaminhar. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, tá, Felipe? Normalmente, o que eu penso é assim,
Você está numa UPA, está lá numa UBS, lá numa cidade distante, onde você é o cara, você é o médico, tá certo? E aí o que é que você tem que saber é aquilo que você falou, tem que saber o básico. Então eu vou muito nesse lado assim, a pessoa trabalha muito, faz muito movimento repetitivo, tá? Gênero feminino, acima dos 48 anos, trabalha digitando, aquele negócio todo, e no final vai lá na urgência porque está com a dor no ombro, né? Porque esse negócio de dor no ombro. Então, eu acho a importância de você chegar e dizer, ó, essa dor no ombro relacionada às tuas atividades, aquela anamnese que a gente já sabe, isso daqui, né? Cria as hipóteses diagnósticas, faz aquele papel naquele momento que é tirar a dor do paciente, e aí você encaminha para o ortopedista, de preferência nessa relação ombro, para um especialista em ombro. Né? Mas se for uma parte geral, corrige, até o ortopedista generalista pode dar uma olhada lá, e aí você vai pedir uma ressonância, ultrassom, vai depender também muito do serviço, do sistema onde você está inserido, né? E aí eu sempre falo o seguinte para os meus acadêmicos: existem muitos testes para ombro, e você então sabe que tem um cara, mas me corrija ou acrescente algum. Se você saber aquele teste de Jober, né, que é para supraespinhoso, o de Pat, que é para o infra, e o de Gerber, ou Gerber, como queiram, que é o subescapular, dá para fazer um atendimento razoável. Dá, Ou dá, não? dá. Entrando nessa parte mais técnica, né? Realmente a dor no ombro é muito frequente, né? Para quem não tem noção, depois da dor da coluna, é a dor mais frequente da parte musculoesquelética do ser humano, né? Então é muito frequente de ver pessoas com dor no ombro. Talvez hoje em dia, nesses tempos modernos, mais ainda, porque muita gente também tem dor pela tensão emocional, por tensão, por outros motivos, né? Causas emocionais e tal, né? A gente vê muito isso, a gente acaba tendo esse feeling também do consultório, a gente fica vendo muita gente que tem ansiedade, depressão e tem dor, né? Porque tem aquela dor no trapézio, dor de contração, né? Então é um fator, né, que faz esse número ser tão expressivo, né, de ser o segundo lugar aí de dores Pronto, Felipe, você me do tocou corpo humano, né? uma coisa seguinte: o paciente chegou lá com a dor no ombro, mas aí você tem que ter uma. Isso é uma pergunta, tá? Você tem que ter um atendimento humanizado e ouvir o paciente. Por É, quê? Você tocou na coisa. É uma dor no ombro. Mas muitas vezes essa dor no ombro ela está potencializada é, porque o paciente está passando por uma dificuldade psicológica. uhum, Ela está com ansiedade, ela está em depressão. E isso, como você mesmo falou, vai repercutir somaticamente na musculatura, é. né, que faz parte da cintura escapular, onde tem um ombro. Então a gente tem que ter essa visão também humanizada e olhar o paciente como um todo. O que é que você acha disso? Essa parte é importante, né? A gente vai aprendendo muito na prática, né? Isso vendo o quanto isso é significativo. Se a gente fizer alguns mini testes com os pacientes, perguntar coisas básicas, se dorme bem, se chora fácil, né? A gente vê que os pacientes, a grande maioria dos pacientes hoje em dia tem esse envolvimento, tem, isso potencializa, né, como falou. Às vezes a pessoa tem uma doença, pode até ter, mas às vezes a dor é muito maior do que deveria, que esperaria ser para aquela doença, para aquela condição, né? Nesse, a mulher, né, ver o público do consultório, muitas vezes realmente muitas mulheres nesse período de menopausa, né, climatério, as mudanças hormonais, tudo isso realmente são significativos aí para causar a dor, a A dor, queixa. né? Aí é por isso que eu digo mais uma coisa, gente, que é importante. A gente tem que um olhar amplo com relação ao paciente e ouvir. Veja, pergunta de um cirurgião, aqui ele está respondendo. Veja só, as perguntas da ortopedia, tá? Estamos falando de ortopedia nesse momento. Aí a gente vai perguntar como é que está o seu sono, que um sono irregular já vai nos dizer alguma coisa. Já vai falar sobre ansiedade, como é que você liga com a ansiedade, como é que você está quando você chega em casa e olha aquela conta assim, ó,
tá? De luz e diz, nossa, o que é isso? Véio? Como é que você vai lidar? Porque ansiedade todo mundo tem. Tá? Agora, como você vai lidar com isso? Então, isso é importante. Então, se você pensa apenas que tem uma tendinite, alguma coisa muito localizada no ombro, e for tratar só aquilo, tome medicamento, o paciente não vai melhorar. O paciente vai ficar voltando para você dizendo, ó, foi igual água. Lógico, porque aí tem outra coisa envolvida, tá certo? E o lado da espiritualidade, de uma maneira geral, também é importante dentro desse contexto. Todo mundo tem que ter algum tipo de suporte, né, espiritualizado para poder justamente conseguir ir vencendo essas batalhas do dia a dia, né? A ansiedade, o estresse, a espiritualidade tem muito, dá muito suporte nisso, né? É Uhum. sempre importante que alguém tenha esses, essa, essa base para poder justamente Essa base, né? Porque eu estava é, conversando lá na universidade com um professor de psiquiatria, tá, gente? Estamos falando aqui de ciência, ok? Então ele disse que a gente tem que saber muito sobre a parte física, ok? Sobre a parte mental, psicológica, e a gente tem que ver a parte da espiritualidade. Então, se o paciente estiver bem nesses três grandes eixos, então a gente vai tentar resolver melhor a sua dor física. Se não, a gente tem que parar um pouquinho para pensar, né? Para pensar e rever. Então, sempre eu falo nisso. Você tem que ter um olhar holístico para o paciente. Isso aqui não chega, a gente tem esse negócio, não é só mais da universidade, não. Isso se faz necessário nos dias atuais. Se faz necessário. E eu sempre digo, o agente médico, a gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente. A gente não é só intervir no ombro, no pezinho torto, nem nada. É saber qual é o significado daquilo. Você está modificando, tá, todo o ecossistema daquela família, quando você está lidando com isso. E a gente pensa que é apenas tratar uma enfermidade. Então, até isso aqui vai uma crítica mesmo para nós médicos, a gente tem que começar mesmo a pensar de uma maneira diferente. A gente é muito mais importante do que apenas passar uma receita. Só que para isso a gente tem que parar, tem que pensar e evoluir. Então, Felipe, me diga uma coisa. Como é que só você vê o falar futuro? uma, Fala aí, diga falar uma aí. coisinha. Você falando sobre essa questão, né, de ver holisticamente e culturalmente, tipo, ninguém vai para o cirurgião, um cirurgião abdominal e vai se queixar de uma dor de cabeça, né? Porque o paciente ele mesmo já se adequou um pouco também a essa tendência moderna de especializações e tudo mais. Então, muita gente vai para o ortopedista, no meu caso, de ombro, e às vezes só fala da dor do ombro, né? Mas quando a gente pergunta, dói mais algum outro local? Tem mais alguma dor? Aí começa a falar, dói na coluna, dói no quadril, dói na lombar, dói na cervical, dói no, na coxa. Então, assim, a gente vê. Aí, o próprio paciente ele evita de falar, às vezes, né? Porque ele sabe que hoje em dia que existem essas segmentações, mas aí a gente. Mas só por não conversar sobre isso, muitas vezes a gente não faz o diagnóstico correto, fica achando que a dor é uma tendinite, né? Do ombro. Às vezes a dor não é isso somente. A dor faz parte de um complexo que é uma fibromialgia, uma artrite reumatoide, né? E Perfeito. aí realmente sim, como você falou, essa parte humanizada, parar para escutar o paciente, ser proativo e perguntar mais alguma coisa, né? Porque às vezes o paciente está intimidado, na hora da consulta o paciente, eu costumo dizer também que o que a gente fala, eu acho que os pacientes conseguem entender uns 25%, 30% do que a gente fala, porque tanto ainda hoje a figura do médico é uma figura, né, que parecem que colocam em outro patamar, então ele chega ali e parece estar nervoso, não consegue compreender o que a gente está falando, e assim, a gente realmente descer o nosso nível, tá ali com o paciente, conversar, dar tempo dele falar o que ele tem para falar, e tudo isso acaba sendo
importante para ter o próprio o objetivo básico, que é o diagnóstico, para depois também ter os tratamentos adequados, né? Então, Isso. realmente acho que E a gente sabe até que tem a síndrome, né? Síndrome do jaleco branco, né? também, Tem né? pessoa que quando chega lá, tá tudo bem, mas já começa a aumentar a A pressão, pressão, tudo, é. fica ansioso, entra na sala. Às vezes eu vou só falar para você, viu, que é meu paciente, às vezes ficam mentindo. Não, olha, veja bem. Eu digo, como é que tá o estresse? Não, não estou estressado não, viu? Eu peguei e disse, ok, tudo bem, eu tô vendo que você não está estressado. Mas é isso que você falou também, gente. E é isso que o Mais Que Ortopedia vem trazer. Tá? Muitas vezes, tanto nós médicos como a população coloca assim, ó, o médico no degrau lá em cima. Na realidade, não é bem assim não. Nós somos seres humanos igual todo mundo. Então a gente, ó, tem que tá não, é no mesmo nível da população. Você pode até dizer, ah, mas não é bem assim não. Não, mas é por isso que a gente está aqui. A gente vai trazer pessoas que pensam desse jeito. E o Felipe pensa desse jeito que eu conheço. E não é da agora. Então, se eu estou dizendo que tem essas pessoas, é porque tem. Agora, essas pessoas precisam ganhar espaço para que aquelas outras pessoas que você diz, ah, eu fui dentro de um segundo, e aí a gente vai parar para falar sobre isso. Por que o médico nem olhou para você e já passou a receita? Tem um porquê. E nos próximos episódios a gente vai falar disso também. Só que, o Felipe deixou uma deixa aqui importante. Tá? Quando você vai atender, você vai ter que conectar com o paciente. Você tem que ver o paciente. E isso, gente, não pense você, tá, que é só bom para o paciente, não, é bom para a gente também. Porque o paciente quer tratar sua dor. E a gente quer o quê? Quer ser a pessoa que o paciente vai sair dizendo, ó, aquela dor que eu estava sentindo, eu fui para o doutor Felipe, eu fui para o doutor Rogério, e ele, ó, não estou sentindo mais. Então a gente também, tá, se for pensar só nessa parte business do negócio, a gente vive de resultado. Então nenhum médico quer ter mau resultado. Apesar de que tem uns também que dizem, eu nunca tive mau resultado, nunca tive uma complicação. Aí eu tinha um médico que dizia, isso é mentira, mentira. Todo bom cirurgião tem complicações. Agora, aquele bom profissional é aquele que vai estar perto das complicações e vai tentar resolver. Porque uma coisa é ser médico, tá? Nós não somos deuses. Vamos tirar isso daí, tá? Então, Felipe, como é que você enxerga a ortopedia em Alagoas e no Brasil no futuro? Futuro, né? Esse futuro, é, pelas inúmeros cursos de medicina que vem sendo criados, né? A gente vê que realmente, tipo, cada vez tem mais médicos e, consequentemente, a subespecialidade também tem ganhado cada vez mais quantidade de pessoas, né? A gente via antigamente aqui em Alagoas, quando eu me formei, tinha basicamente duas residências aqui em Alagoas, era a do Hospital do Açúcar e a do Hospital Ortopédico, que hoje em dia É. não existe mais, mas tipo, tinha basicamente duas residências só aqui em Alagoas. Cada uma dessas tinha dois ortopedistas, né, formando por ano, ou seja, eram uns 4 ortopedistas por ano. Hoje em dia, deve ter aqui em Alagoas uns 8 serviços. Eu não sei exato, porque nem todos são ligados à SBOT, né? Alguns são. Existe hoje em dia ainda vários métodos, né, de formação para um médico virar um ortopedista. Ele pode fazer uma residência vinculada à SBOT ou pode fazer residência não vinculadas à SBOT, que é vinculada ao MEC, né, ao Ministério da Educação, que meio que também tem um método de permitir as residências, né? E a gente vê que hoje em dia tem cerca de umas 8, cada uma com dois, ou seja, o número elevou aí ao quadrado, ao cubo, né? Porque eram 4, hoje em dia são formados ao ano uns 16 médicos, né? Aqui, com a tendência de cada vez surge um outro local e surge um outro hospital e surge uma outra residência, né? E então, assim, realmente o número tem. Isso eu não me formei faz muito tempo, formei em 2010,
2007 para 2008, ou seja, de lá para cá foram quantos anos? São 16 anos, né? Acho por aí. 16, Ainda 17. bem que sou ortopedista, eu não sou matemática, É, não. são Fala, 16, 17 pastor. anos e tipo, em um espaço tão curto, o número, É, né, de quatro por ano vão para uns 16, é um isso. número significativo. Isso faz com que infelizmente, eu vejo um- uma crescente de profissionais. Era, era necessário até talvez uns 5 anos atrás. A gente vê que tinha muitos lugares que a gente tinha dificuldade de fechar a escala de plantão, faltava médico, né? Faltava pessoas que para atuar nos serviços em geral de ortopedia. Hoje em dia, esse número acho que já chegou a um número equilibrado. A gente vê que tem ainda todo mundo tem tem trabalho, tem onde trabalhar, mas a gente vê que, tipo, acho que continuando esse ritmo de crescimento, existe uma tendência de superlotação, vamos dizer assim, de Aham. ortopedia, uma E quantidade excessiva. só aproveitando, Felipe, Pra... você que está me falando, hoje já tem médico que está ficando desempregado, que está correndo É, atrás de plantão, coisa que a gente nem imaginava. a Na gente não nossa época, quando estava imaginava, terminando. exato, há 10 anos atrás eu não imaginava nunca isso, né? A gente É. via, não, só se formou. Eu, quando fui para São Paulo, fiquei os 4 anos lá. Não conhecia muitas poucas pessoas aqui. Minha família não tem médico, não tem ninguém, mas tipo, só de ligar para cá e dizer, quero voltar. Só de, tá bom, ligue para mais tal pessoa, para tal pessoa. Era desembarcar em Maceió, tinha uns 3, 4 lugares já esperando para eu dar plantão. Quando eu cheguei para dar plantão, para trabalhar, né? Então, a gente via que realmente existia uma oferta muito grande antes, né? A necessidade realmente precisava ter cursos, precisava ter outras faculdades e tal, mas assim, eu acho que realmente perdeu o controle um pouco isso aí, né? Uhum. E hoje em dia tem muito além do que precisaria. E aí realmente acho que a tendência para o futuro, tanto em Alagoas e no Brasil como um todo, é de talvez até dificuldade de encaixar todos os profissionais no No mercado, né? mercado. Eu acho que infelizmente eu vejo isso, né? Uma tendência daqui uns 5 a 10 anos, ver talvez um ortopedista bem formado e que às vezes não vai ter Vai onde ter espaço. um espaço. Vamos lá, acho que os bem formados vão ter sempre o espaço, né? Isso aí é fato. A pessoa que tem uma formação adequada, que tem a competência, ele sempre vai se encaixar, né? Às vezes vai tomar a vaga de um outro, vamos dizer assim, né? De um outro menos qualificado. A concorrência vai A aumentar, né? Isso concorrência vai aí para aumentar. você do que era. Isso é lei de mercado, né? De oferta e assim realmente não existia muita medicina, o que podia não ser tão bom também, né? Porque hoje em dia tipo, ter essa mas realmente vai se tornar um, o Sua futuro aí rotina, pode ser. futuro dia a dia, né? Ó, gente, e aí em próximos episódios do Mais que Ortopedia, a gente vai trazer esse tema também para falar mais. Mas eu gostaria que vocês que estão nos assistindo, tá certo? Eu gostaria até que vocês que estão nos assistindo aqui, ó, aqui embaixo, inscreve-se no canal, tá certo? Vai lá no sininho, aperta aí, porque quando a gente for colocar algum assunto relacionado ao Mais que Ortopedia, tá? Você vai ser avisado. E fica lá nas nossas redes, em especial o @dr.rogeriobarbosa com Z, que aí você vai ter mais informações. E esse é o objetivo. A gente vai outras vezes trazer o Dr. Felipe aqui para falar única especificamente de ombro, tá? Que ele é um grande cirurgião aqui do estado de Alagoas. Hoje a gente está pensando na maneira geral, ele como presidente da ortopedia. E aí o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: isso que ele falou, aumentou o número de escolas médicas, aumentou o número de hospitais, de instituições, né, formando ortopedista. E aí eu pergunto para você melhorou a assistência para você? E para o médico? Melhorou a forma de pagamento?
ou mais uma vez é um engodo do sistema que quer enganar. Ah, tá faltando médico lá no postinho. Ah, então vamos criar mais escolas de medicina. O médico que se forma, tá? Independente de qualquer coisa, ele quer ir para o grande centro. Então a gestão, na realidade, deveria fazer uma interiorização. O que é isso? É atrair o médico para as cidades mais distantes. Então isso é de qualquer profissional, gente. Se você tem um advogado que torna-se juiz, que você está numa cidade, tá, distante, lógico que ele quer fazer um caminho para depois ele vir para a capital. A não ser que ele tenha um atrativo, como qualquer outra profissão. Então, o que é que faz o imediatismo? Abre-se mais escolas de medicina, abre-se mais residência de ortopedia e assistência continua a mesma, ou até pior. Então, é justamente isso que a gente tem que começar a refletir. Eu estou colocando aqui esse termo para que você possa refletir. Não estou dizendo que é uma verdade. Estou dizendo, é a solução? Abrir mais escola, abrir mais residência, ter mais gente formada, está melhorando a sua assistência? Pare um pouco e reflita. Esse imediatismo que o governo quer propor. Abre-se. Tá, e aí? Então fica, tá, um pouquinho de silêncio e começa a refletir. Mas, doutor Felipe, agora vamos um bate-bola bem rapidinho, estamos finalizando, a conversa tá boa, a reflexão aqui faz bastante que a gente pare, mas, digamos o seguinte, um hobby. Hobby, eu gosto de muita coisa, né, mas a natação é uma das minhas paixões, desde criança eu nado, então até hoje eu tenho viagens também, né, gosto muito de viajar, e também passear aqui na própria cidade. Realmente tem um pouco essa falta, né, a gente fica muito corrido de trabalhar, chega em casa, a gente às vezes não faz nada. Então, só um passeiozinho já alegra a vida da gente, né? Então, mas viagens e natação acho que são Isso. os Durante a principais, sua né? vida toda assim, de acadêmico, né, fazendo a residência e também da subespecialidade, você tem um mestre, um professor que lhe inspirou, que lhe marcou, nem que seja por uma bronca, né? Porque na É, residência da gente lá atrás, quando a gente fazia coisa errada, não é que nem hoje não, tá, gente? Hoje você tem que ter todo o cuidado, porque senão você pode. Não, na nossa época não era assim não, tá? Errou, era grito. E a gente ficava pianinho. E a gente aprendia, tá já certo? aprendia, né? E a gente tinha que aprender. Aprendia na Sim, marra. senhor. Olha, tá terminando 11 horas da noite a visita aqui, né? Que a gente viu a cirurgia. Amanhã, 5 horas, você vai apresentar esse caso. Mas, pessoal, hoje é 11 horas da noite, amanhã 5 horas, 5 e meia, o senhor tá passando por aqui fazer a visita? É. Mas como é que eu vou fazer? O que é que você faz depois de meia-noite? Aí você ficava caladinho, pianinho, ia para casa e no outro dia você chegava lá e ia ter que apresentar. Hoje tá na hora da gente parar para repensar. O que eu digo é isso, reflexão. Tá certo? Mas me diga, tem algum mestre? Então, como eu falei, eu, são várias pessoas que a gente vai cruzando o caminho e que vão influenciando a nossa vida, né? Mas eu via muito também. Doutor Francisco Américo, como falei, foi uma grande Fantástico. pessoa que eu tive o prazer de acompanhar. Hoje em dia ele ainda está na ativa, ainda atende, opera. Mas assim, quando eu era lá acadêmico, eu achei uma pessoa que eu tinha gosto de ir para Santa Casa para poder ir vê-lo lá e participar das cirurgias com ele. E acho que durante a vida foram várias pessoas, né, que foi cruzando vários chefes, várias pessoas que a gente vai se inspirando, né, Vai se vendo mesmo. inspirando no nosso dia a dia. É, Mas assim, eu quero até ressaltar também aqui que eu tenho, né? Tenho o prazer, tive o prazer, tenho o prazer de conhecer o professor Francisco Américo, que é uma pessoa sensacional. E eu sempre falo, sabe? Agora eu vou falar com o senhor como presidente. A gente tem que manter as nossas raízes, as nossas histórias, é, tá? Então, na ortopedia, nós temos aqui Dr. Francisco Américo da Santa Casa, é. Dr. Adailton Adailton Reis, Reis. no Hospital do Açúcar, que hoje é o Hospital Vereda, Dr. Glauco Manso,
no hospital ortopédico, tinha o Dr. Luiz também, né, que era da clínica de fratura, entre outros, que a gente tem, porque a gente tem esse pessoal foi quem colocou ortopedista. É como você falou, se você está aqui, se eu estou aqui hoje ortopedista, é porque tiveram essas pessoas. E essas pessoas têm que serem respeitadas, entendeu? A gente tem que começar a valorizar, não é só, gente, não. Essas pessoas. A gente fez ortopedia porque tinha pessoas, assim como tem outras também especialidades. Então, isso é uma coisa fantástica, a gente valorizar quem lá atrás não tinha tanta tecnologia e fazia verdadeiros milagres. Hoje, a gente tem mais tecnologia, né? E falando nisso, uma cirurgia inesquecível. Eu sei que foram várias, mas uma que quando fala assim, cirurgia, não precisa falar nome nada, foi uma, pá! Cirurgias também existem várias aí, realmente, mas talvez as que chamam mais atenção e que, tanto pela tecnologia, pela novidade e tal, as cirurgias de prótese, elas acho que são. Existem pacientes assim que me recordo bem, tipo, de quanto estavam limitados com dor, né? E quando faz uma artroplastia, né, que é a cirurgia de prótese, acaba melhorando bastante a dor, funcionalidade, né? Dizem que a cirurgia do século, né, é a artroplastia do quadril, né, que tipo é mais ou menos isso. O paciente morrendo de dor ou com fratura, que às vezes eram quase meio que iria às vezes até morrer por causa daquilo, porque a pessoa ficar parada na cama, acamado, aí vem as doenças de trombose, pneumonia, né? E outras aí relacionadas ao decúbito prolongado. E tipo, hoje em dia não, a gente tem o paciente cai, quebra o quadril, o paciente poderia, que se não tiver assistência pode vir a morrer, mas tendo assistência, em um dia opera, no outro dia está em pé de novo, né? Então, realmente foi uma cirurgia que é dita, né, na literatura que é a cirurgia do século, que conseguiu revolucionar isso aí. Aí a prótese no ombro é muito menos frequente, mas a gente vê pacientes que às vezes estão muito afetados, sem conseguir fazer, sem movimento, morrendo de dor, Sem qualidade de levar vida, a mão à boca, né? qualidade de vida péssima, não consegue fazer higiene, não consegue tomar banho, porque não consegue fazer nenhum movimento. E tipo, quando faz uma cirurgia, a pessoa melhora bastante e fica super satisfeita. E viver com dor ninguém merece. E você falando aí me vem assim alguma memória, sabe? Como é bonito, é importante você fazer a medicina, como você falou. Você tem, não vou falar no caso de trauma, vou falar assim, uma osteoartrose, aquela que você não movimenta nada, o cara tá gritando, o braço tá lá, aquela capsulita adesiva que você não consegue movimentar nada, o cara não tá. Até sua atividade do dia a dia, comer, tudo. Aí você vai lá e faz, né? Tem conhecimento, tem sabedoria, coloca uma prótese, né? Vai substituir lá aquela parte articular por um metal e no outro dia, depois com fisioterapia e reabilitação, você volta a trazer vida, né? Normalmente eu digo é isso. Não é só que, não, fiz uma prótese aqui. Não, o cara vai voltar às atividades dele, ele vai poder, pegar, um copo d'água assim e leva. Pensa, a gente não pensa nisso, né? De pegar agora isso aqui. A gente só pensa quando a gente tá com o bracinho aqui assim, não consegue fazer isso. Então, daí essa importância, entendeu? Da medicina, da ortopedia. Eu acho uma coisa assim fantástica. Mas assim, me responda, qual o valor que você tem assim com relação à vida? O que é que você pensa? Para a gente finalizar esse bate-papo. Então, acho que tem que tem que pautar, né, a vida em vários valores. A família ensina muito isso, né? Realmente, esses valores é difícil ensinar o acadêmico, ensinar a, ao residente, ao médico, que ele tem que respeitar o próximo, que ele tem que ser honesto, tem que fazer o bem, né, sem olhar a quem.
essas coisas é difícil, porque, tipo, a gente vê que é um ensinamento de base que realmente eu não sei, assim, eu tenho muito, Uhum. eu prezo muito por esses valores, mas realmente são difíceis de até de repassar, né? Assim, que a gente, o exemplo, talvez o exemplo é a melhor forma de repassar isso, né? Também não adianta você dizer que vai fazer aquilo que faria para igual para sua mãe, para o seu pai, mas, e dizer isso e não fazer o contrário, né? Fazer algo diferente. Então, assim, a gente tem que realmente o exemplo que arrasta mais nesse momento, né? Tem que atender bem, ser educado, não importa se é o empregado que está ali na sua frente ou um juiz, né? Tipo, a gente, assim, a gente faz parte da nossa consulta, até pergunta para poder entender se existe uma demanda maior, né? Porque é diferente um empregado, trabalhador braçal que pega peso do que um juiz que a gente sabe que trabalha em atividade mais burocrática, né? Atividade de escritório. A gente até pergunta qual é a função de cada pessoa, mas assim, não é aquilo que vai fazer o comportamento mudar durante a consulta. A gente tem que se manter igual e tratar todo mundo da melhor forma possível, né? Então, não é porque a consulta com o juiz que vai demorar 30 minutos e a do trabalhador braçal vai durar 10, né? A gente tem que valorizar cada consulta é uma consulta, às vezes realmente algumas vão necessitar Necessidade de mais tempo, outra outras menos podem ser tempo. resolvidas com menos tempo, mas é, mas a gente realmente tem que pensar nisso, de tratar igual todo mundo e fazer o que queria que fosse feito para você Para você mesmo. mesmo, né? Gente, ó, tá tudo ok aí, Arthur? Tudo certinho. Tranquilo? Então vamos. Estamos indo pro fim já, viu? Aguarda aí, tenha calma. Ó, gente, o Mais Que Ortopedia foi criado justamente para isso. Para mostrar a vocês que tem médico que pensa diferente. Esse foi o objetivo nosso. Por isso que o nome é Mais Que Ortopedia. Porque eu vejo uns pacientes conversando tudo, onde? E aí eu não vou, é reflexão, gente, a gente tem que parar para pensar, não tem uma verdade. Eu só quero levar para vocês. Ah, eu encontrei um médico que dentro de um segundo, de um minuto, me atendeu, nem olhou para mim, nem nada. Tá, mas ninguém fala daquele outro médico que atendeu em 30 minutos, em 40 minutos, que existe, existe. E não só no convênio, não só no particular, também no SUS. Tá certo? E não justifica, mas a gente vai ter um episódio também que nós vamos falar de honorários médicos. E aí vocês vão ficar abismados com os valores. Tá certo? E esse é o intuito nosso, é de desmistificar a medicina como sendo uma classe superior. Não. Não é superior a ninguém, é diferente porque a gente estuda a parte médica, a parte do ser humano, lida com isso. A diferença é essa. E aí eu pergunto, isso que o doutor Felipe falou aqui, de você estar com uma limitação dos movimentos, não está nem podendo se alimentar, e você bota uma prótese e a pessoa volta às suas atividades, qual é o valor disso? Essa pergunta é você que responde. Qual é o valor de você voltar a movimentar a tua articulação do ombro que vai levar a tua mão na boca, fazer higiene, fazer o teu trabalho? Doutor Felipe, suas considerações finais. Eu agradeço demais você ter me convocado aí. Fico feliz de poder falar algumas coisas. Realmente a gente tem o espaço às vezes, é diminuído, né, e existem muitas fontes de informação, mas assim, é difícil, a gente fala pouco da vida pessoal, né, de princípios aí, né, então acho que realmente
Agradeço a essa oportunidade e fico até vendo você falando aí, a gente vê, fica- fico até de certa forma emocionado aí, tá vendo você elogiando aí, dizendo do, de que tem médicos que têm os valores aí, né, e que realmente isso é importante realmente que seja passado à sociedade, né, que a gente vê muitas queixas, né? A gente vê muita gente que chega, às vezes, na consulta, realmente se queixando que foi em 2, em 3 médicos e ninguém examinou. É tipo, não, é, é inconcebível, né? De que a pessoa vá um atendimento e realmente ninguém toque, ninguém veja ali, né? Então, acho que realmente tem muita coisa que precisa melhorar, né? Na, na medicina e acho que realmente é necessário que realmente seja colocado isso, né, exposto aí à sociedade, aos acadêmicos especialmente que estão em formação, entenderem, né, que precisam ver a medicina, né, não como só uma a gente precisa da medicina, é o nosso trabalho, é o nosso sustento da nossa família, filhos, né? Mas a gente tem que entender que, tipo, nem tudo é produção, né? Nem tudo é... Eu sinto o senhor um pouquinho emocionado, muito Felipe. é sou emotivo, sou emotivo. É motivo, né? É, Não, mas é justamente isso. Por isso que a gente fala em desmistificando a é, ortopedia. Que o pessoal olha pra gente e pensa que a gente só pensa em osso. é, Né? E todo ortopedista é ignorante, é aquele cara não sei o quê. E na realidade, quando conhece pessoas da ortopedia, ele fala, não pensava que a ortopedia era assim, não. é. Mas realmente é isso que a gente quer trazer para você, gente. Esse foi o nosso maior objetivo. Tá certo? Eu quero aqui agradecer de coração, Felipe, Que por você agradeço. estar aqui, cara, com a gente, batendo esse bate-papo. Fico sabendo que você vai ser convidado outras vezes, Eita. tá certo? Para que a gente possa falar de tecnologia, o que é que tem de mais novo com relação às cirurgias de ombro, tá certo? Para que a gente possa também conversar sobre o sistema dentro com a ortopedia, valorização do profissional, porque nós, cirurgias do SUS, cirurgia de convênio, cirurgia de particular, o que é que está acontecendo, entendeu? Sem estar aqui criticando e sem levando informações e a gente tendo conteúdo para que a gente possa discutir, para que a gente também possa refletir. Então, gente, fica essa mensagem para vocês. Mais que medicina, mais que ortopedia, aqui a gente fala de vida. E não se esqueça, arroba dr.rogério Barbosa com Z e também eu preciso de você. Esse mais que ortopedia, ele é nosso. Então vai lá no YouTube, inscreve-se, porque aqui a gente vai trazer dados científicos para você. Ok? Outra coisa, antes que eu esqueça, curta, comentem, critiquem, tá certo? Porque a gente não tem. E compartilha, tá certo? Isso a gente precisa muito. Porque senão, não faz sentido a gente estar aqui. Então, esse programa é feito para você e para gente conversar mesmo, para a gente possa evoluir. Então, é importante que você vá lá, elogie, critique, compartilhe, mostre para quem quer fazer medicina que não é fácil, que você vai ter que ralar, mas que você vai conseguir. Mostre que você vai ter que arrumar inúmeras estratégias para ter, no final, uma meta de ser um grande cirurgião de ombro. Como ele falou, não foi nada fácil, tá certo? E continua não sendo nada fácil nem para o paciente, nem para a gente exercer uma ortopedia com dignidade. Então, você é importante, ok? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio Mais que Ortopedia.